Olha, nós temos aqui a oportunidade agora, eu chamo a sua atenção, o ouvinte pode seguir participando, pode mandar a sua mensagem de texto no WhatsApp 991 37 7533. Tem uma pergunta a fazer ao nosso entrevistado. E agora o nosso entrevistado, ele que tem cadeira cativa aqui, todas as quintas-feiras participa conosco, é o Delson Broliato. Ele que é educador físico e naturalmente a gente tem falado sobre esse método reprogramação metabólica. Ele que é fisiologista, educador físico e fisiologista, que tem mudado a vida de muita gente. Quer emagrecer, quer perder peso, quer ter qualidade de vida, porque não é só perder peso, não é só ficar mais leve, tem que ter qualidade de vida, tem que ter saúde, que é o que mais importa, não é? E geralmente a pessoa que está obesa, ela pode comprometer aí a saúde, não resta a menor dúvida. A Karine nos participando aqui, já encaminhou a pergunta, muito obrigado. O Eloy Roque, lá de Matelândia, é comunicador também, trabalha na Rádio Matelândia. Eloy, muito obrigado. O Eloy disse que esteve ontem, está fazendo radioterapia. Sucesso para você aí no tratamento, viu, Eloy Roque? Narrador esportivo disse que ontem esteve em Cascavel, não no jogo do Corinthians, esteve para fazer lá uma sessão de radioterapia e quando estava voltando, ou quando estava voltando, por volta aí das 7 horas, ele disse que viu uma movimentação intensa na Avenida Tancredo Neves. Era a torcida do Corinthians, os torcedores do Timão se dirigindo ao Estádio Olímpico. Olá, muito obrigado. Delson Broliato, satisfação mais uma vez recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. A satisfação é minha. E, inclusive, eu não posso deixar de dar os parabéns para você, né? Desejo muitos anos de vida, muitas felicidades, muito sucesso e muita saúde, né? Muito obrigado. Nada. E como eu estava falando antes ali, eu acho que você está chegando aos 50 anos melhor que chegou aos 49, né? Parece que está rejuvenescendo, está voltando a ser um piazão, um rapaz novo, cada vez melhor e melhor, né? Olha, cerca de 10 quilos eliminados. É isso aí, fazendo a tua parte, né? Eu costumo falar, Roberto, fazendo o que tem que ser feito, né? E tem algumas coisas que a gente não pode fazer pelo outro, né? A gente pode mostrar o caminho. E você é um cara realmente que tem disciplina, que tem determinação e tem foco e tem feito a tua parte e muito bem feito. Parabéns mais uma vez. Aliás, vamos quebrando aqui o protocolo, não estava na nossa pauta. Eu quero dizer e quero aproveitar esse momento. O Delson Broliato já há algum tempo aqui conosco, foi convidado inclusive pela direção para fazer parte aqui como colunista, para compartilhar. Depois de um estudo minucioso, Delson, tudo que é feito aqui, até o anunciante, não é o teu caso, você não é anunciante, mas até o anunciante, ele é verificado como que é o produto, como que é o trabalho, para que a emissora possa ter aquela credibilidade necessária. E quando você chegou, a direção analisou e acompanhou o seu trabalho, você apresentou esse método que tem revolucionado, e aí a direção entendeu por bem colocá-lo aqui na nossa programação para que pudesse compartilhar com os nossos ouvintes sobre essa reprogramação metabólica. O que é essa reprogramação metabólica? Esse método que tem mudado a vida de muitas pessoas. Você tem desenvolvido esse trabalho não só no Brasil, mas fora do país. E por isso você tem, eu acredito, obtido uma satisfação enorme, porque tem mudado a vida de muitas pessoas. E confesso que uma outra pessoa realizou, ou participou desse método, enfim, fez parte e perdeu peso, eliminou alguns quilos, melhorou a qualidade de vida, e eu estava também nessa situação. Então, eu quero testemunhar aqui, né? Estou há 60 dias, eu acho que não chega Não chega a 60 dias, e já estou com menos 10 quilos, 9 ponto alguma coisa. Eu acho que hoje, se eu for para a balança, já vai chegar aí redondamente nos 10 quilos eliminados. Eu fico muito grato e posso dizer aqui que realmente funciona. Eu que agradeço a confiança sempre, Roberto, que eu costumo falar assim, você colocou nas minhas mãos o que tem mais precioso na tua vida, que é a tua saúde, né? A tua vida, né? Então, eu tenho cuidado de forma minuciosa, fazendo a avaliação e prescrição do exercício, mas quem faz acontecer realmente é você. E hoje está chegando a 10 quilos de balança, mas se a gente for fazer o cálculo, realmente dá uns 12 a 13 quilos de massa gordurosa, ou seja, de gordura é muito mais do que 10 quilos. Por quê? Porque nós recuperamos a massa magra. Então, uma das coisas que sempre a gente fala aqui, sempre nas entrevistas, você tem acompanhado vários resultados também, normalmente a pessoa rejuvenesce também. Por que rejuvenesce? Porque o processo de envelhecimento é acelerar a perca de tecido muscular, de músculo.
E se eu fizer uma dieta restritiva e eu perder gordura com tecido muscular, eu vai aumentar a flacidez, vai acelerar o processo de envelhecimento. Ou seja, menos estrutura muscular também para mim me locomover, para me manter em pé, para fazer as atividades diárias. Isso a longo prazo eu vou pagar um juro por isso. Então, na reprogramação, como não se passa fome, tem que ter disciplina sim, tem que fracionar a alimentação, vai ter que fazer escolhas, nós vamos ter toda a orientação, todo o suporte. Mas quando o cliente segue o protocolo, ele recupera tecido muscular, diminui a carência muscular. Então, vai trazer realmente muito mais saúde e vai rejuvenescer também, que é aumento da produção do hormônio GH, é aumento da massa magra, né? E ele não o que tem de gordura. A gordura simplesmente é um processo inflamatório quando está em excesso. Ele é essencial para a sobrevivência, mas não pode faltar, mas também não pode ter em excesso. É o equilíbrio como sempre, né? Delson, já que iniciamos com essa proposta e aqui surgiu de bate-pronto, eu estava com 106 quilos, eu estou com 96 quilos, não é? E foi num período de pouco mais de 40 dias. Uma coisa que eu observei, e relato isso para os nossos ouvintes, geralmente quando a gente faz uma dieta ou a gente muda o regime alimentar com o objetivo de perder peso, eliminar alguns quilos, a gente sofre pela ansiedade alimentar, não é? Você fica sem comer e fica sofrendo. Por exemplo, pode ser que eu não fosse muito chegado a chocolate, mas o chocolate ele é apetitoso, né? Uhum. Hoje eu não tenho nenhuma vontade de comer chocolate. Tá chegando a Páscoa, provavelmente vai ter aí a comemoração, uma celebração, a gente acaba ingerindo um pouquinho, não tem problema, um pouco só não tem problema, é isso? Não, Roberto. Agora vamos assim por parte. Por que você hoje está controlando isso, a vontade de comer um chocolate, comer um doce? Essa compulsão, às vezes não é uma compulsão alimentar, mas uma vontade que às vezes dá aquelas deslizadas todos os dias, uma vez ou outra, a gente acaba fazendo. Quando o teu cérebro entende que está faltando energia, ele vai aumentar o nível de cortisol, vai aumentar o nível de ansiedade e aumenta a compulsão. Então, a vontade, o desejo de comer coisas diferentes, que vire açúcar muito, ou seja, que vire energia muito rápido, vindo do açúcar. Então, você vai ter vontade de comer doces, ou álcool, ou massa, ou doce propriamente. Quando você fraciona a alimentação, ou seja, o que você tem feito hoje, como todos os clientes da reprogramação? Não está deixando faltar energia, ou seja, tem combustível, tem alimento, come várias vezes ao dia. Então, o teu cérebro está entendendo que o tempo todo tem energia. Ele está saciado. Automaticamente ele fala, não precisa economizar energia agora, pode gastar. E quando você faz as caminhadas com controle de frequência, você utiliza gordura, você condiciona a queimar mais e mais gordura. Então essa vontade de comer doce você controla mais. Agora vamos pensar assim, hoje pela manhã mesmo eu fiz a avaliação de um cliente, ele falou, Delson, nos primeiros dias eu cortei 100% a cerveja, mas eu tive uns deslizes. Cara, mas ele emagreceu em 10, 12 dias, foram 5 quilos de gordura excedente. Mesmo tomando uma cervejinha, não abusou muito na quantidade. Então, se você abusar na quantidade do chocolate, do doce, da massa ou do álcool, ou qualquer outro alimento mesmo que seja saudável, vai transbordar, vai sobrar energia, o cérebro vai identificar que tem energia a mais, ele vai mandar armazenar. Agora, o que acontece quando você está seguindo a alimentação certinho e fazendo o exercício certo, você tem pequenos deslizes. Chega energia fácil, o teu cérebro entende que tem energia fácil, ele vai parar de queimar gordura. Não simplesmente vai armazenar, mas ele fala assim, ó, tem energia fácil, por que eu vou buscar no depósito? Eu não preciso ter tanto trabalho de buscar gordura lá no depósito, eu vou utilizar o que tem mais fácil por aqui. Então você facilita a energia para ele e você muda a via, ou seja, você utiliza a glicose e não gordura nesse momento por algumas horas, depois volta a queimar a gordura novamente. Muito bem, acompanhando também aqui o Dirceu, muito obrigado. Depois eu quero colocar algumas observações, só para a gente seguir nessa linha de raciocínio. Quando eu falei do doce, eu falei do chocolate, estamos às vésperas da Páscoa, mas eu confesso que não sou assim muito chegado ao doce, então não seria maiores problemas. Agora, uma churrascaria no passado recente. Nós estamos aqui, eu termino o programa, vamos numa churrascaria de ponta em Cascavel. No passado, agora... recente, eu confesso para você que aquele rodízio de carne, uma picanha, alho e óleo, alguma coisa nesse sentido que vai circulando por ali, uma costela bem passada, né? Um arroz com feijão, gosto de um feijão, deslizava com muita facilidade e uma Coca-Cola, né? Era um prato assim natural, digamos, né? Com a quantidade, né? Com a ansiedade para realmente ingerir mais do que o necessário. Hoje não, Delcio. Ao final do programa, digamos aqui, supostamente, nós iríamos para uma churrascaria. Eu não consigo mais comer em grande quantidade. Então, eu pego uma parte. Eu não tenho aquela ansiedade. Um pouco já resolve.
Isso que é satisfatório nesse acompanhamento, nessa reprogramação, porque quando você sofre, quando você tem aquela angústia, não, eu sei que eu posso comer pouco, aí você come pouco, aí você vai embora com angústia, com aquela necessidade, não, eu precisava ter comido mais, poxa, aquilo estava tão bom e eu só comi um pedaço porque eu tô tendo que ter essa disciplina. Então isso é difícil, isso é duro. Agora, quando você não sente, você não tem esse sofrimento, aí fica tudo mais fácil. Então é essa leitura que o cérebro faz, ele corrige mesmo. Faz. Algumas pessoas costumam falar, Delcio, a reprogramação metabólica que você tanto fala é mais uma reprogramação mental do que metabólica, né? Mas quando nós falamos de metabolismo, nós estamos falando de hormônios, de sensação de bem-estar, de realmente equilibrar o nível de cortisol, que é um processo inflamatório, não eliminar o cortisol, porque o cortisol é essencial para a sobrevivência, mas você equilibrar ele para fazer com que os nossos órgãos, as glândulas, consigam produzir mais hormônios e armazenar e equilibrar esse sistema. Então ele traz sim uma sensação de saciedade e o estômago, de uma certa forma, ele vai diminuir um pouquinho o tamanho, porque você come várias vezes ao dia porções menores, então ele vai voltar a um tamanho natural e vai sentir uma saciedade. Então realmente é fantástico. Eu tive agora um exemplo bem claro de uma cliente aqui da região, ali próximo de Foz do Iguaçu, que ela foi para um resort. E ela falou, Delcio, e agora? O que eu faço? Cuido lá, sigo lá? Eu falei, não, você vai viajar com a família, é uma vez por ano que você sai, você vai tomar o que você quer, você vai comer o que você quer, aproveite, curta a vida. Não são 10 dias que vai fazer você adoecer, né? Então, quando você voltar, você retoma o programa, ela está fazendo o tratamento. Ela aumentou 4 quilos, que não é comum aumentar bastante assim quando está fazendo o tratamento, mas ela aumentou 4 quilos. Em menos de uma semana, ela já eliminou esses 4 quilos novamente. Ou seja, retomou e voltou ao ponto que estava. E a partir de agora, é só dar sequência. Então, quando a pessoa aprende que não precisa passar fome, o corpo até vai armazenar gordura porque isso é uma questão de sobrevivência. Sobrou energia, ele manda armazenar. Mas você consegue eliminar com facilidade, Roberto. E principalmente, como você bem falou, cuidando da saúde. Não colocando em risco o nosso organismo, a nossa vida. E essa questão de doce, por exemplo, nós tivemos dia de prática aqui da emissora, estou de aniversário hoje, como a gente já relatou. Agradeço também o carinho dos ouvintes, várias mensagens de ouvintes, muito obrigado. É de praxe, o pessoal aqui da direção, enfim, mais da parte de eventos, compra lá um bolinho, canta os parabéns, aí o que vem? Refrigerantes, né? É comum, tem sucos também, enfim. Mas você até me orientou sobre alguns sucos que são integrais, que tem por aí, que também tem açúcar, né? Então a gente imagina, não, é 100% integral, então não tem açúcar. Tem açúcar, tem conservante. E aí a gente acaba evitando também estar naquele relatório. Mas, por exemplo, eu não tomei refrigerante, não tomei o suco, eu tomei água. E para falar bem baixinho aqui, para não quebrar o protocolo do momento, né? Comi um pedacinho de bolo. Mas sem aquela, de novo eu repito, aquela ansiedade, de vontade. Um bolo gostoso, diga-se de passagem. Comi um pedacinho e tá bom. Por quê? Não tinha como eu não comer um bolinho também, né, Delcio? Mas não tinha essa necessidade, esse desejo. Né? Se torna mais fácil, né? E vocês viram que quem está de aniversário é o Roberto Benjamin, quem deveria receber o presente é ele, e quem está dando um presente num excelente depoimento sem combinar, começou o assunto, né, do aniversário, e é ele que está fazendo o depoimento aí. Mas esse é um presente que eu estou recebendo, aproveito para lhe agradecer. Presente está retribuindo, né? Para todos os ouvintes e para mim como profissional. E eu falei agora com o nosso colega antes de entrar ao vivo aqui, eu chego aqui, tá o João Diego falando e o Roberto Benjamin, um dos melhores comunicadores da nossa região aqui, e daí vem o Delcio, um educador físico, um professor, falar, né? Que não tem a mesma facilidade que vocês. Você é um grande comunicador. Mas realmente é sensacional o que você tem feito aí, tanto na área da tua profissão de comunicação, com disciplina, com discernimento e sabedoria. E quando você transporta essa mesma sabedoria para um método, não tenho dúvida que tem sucesso. Então, o que o nosso cliente faz sempre, Roberto, para as pessoas entenderem? Ah, mas o Roberto é um cara disciplinado, é um cara que é referência. Às vezes se compara e acha que sempre o outro é melhor que ele. Não, todas as pessoas têm capacidade. O que define o resultado nosso, seja profissional ou pessoal, e na reprogramação metabólica não é diferente, é a decisão de mudança. Então, quando nós decidimos mudar realmente, a gente tem resultado. A gente brinca, né? Você falou do pedaço de bolo. Para quem que é a pessoa que deveria receber o primeiro pedaço de bolo? No dia do seu aniversário. Eu gostaria que os ouvintes pensassem um pouquinho sobre isso. Vem sempre aquela brincadeira, quando tem várias pessoas, para quem vai o primeiro pedaço? O primeiro pedaço é para mim. No dia do seu aniversário, o primeiro pedaço é para você. Que é primeiro você. Se você estiver bem, você está bem para sua esposa, para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho, para todos os ouvintes.
Então a gente tem que começar a dar importância para a nossa vida e colocar nós, seres humanos, em primeiro lugar. E não é ser egoísta. Nós aprendemos com a nossa cultura, com a educação, que a gente tem que pensar sempre primeiro no outro. Porque senão está sendo egoísta. Não significa que nós não vamos ajudar as pessoas próximas, as pessoas que precisam de um auxílio. Não é isso. Agora, se eu não estiver bem, se eu estiver adoecido, como que eu vou ajudar os outros? Se eu não estiver bem de saúde, se eu for parar num hospital, numa cama, sofrer um acidente. Então, primeiro eu. Se eu estiver bem, quantas pessoas que nós podemos auxiliar no dia a dia? Então, quando se fala de reprogramação metabólica, o que eu tento colocar para o nosso cliente é que ele se priorize realmente. Lógico que ele vai ter o apoio da família, isso ajuda bastante, muda todo o ambiente familiar, que esposa, filhos acabam acompanhando um pouquinho e tem benefício também. Mas realmente colocar você em primeiro lugar. Esse é o ponto principal realmente para o sucesso, seja da reprogramação ou qualquer outra coisa que nós façamos no dia a dia. E além do testemunho, eu estou aqui lhe entrevistando, eu sou um jornalista, eu preciso fazer um contraponto. Delcio, eu estou tendo prejuízo, eu preciso relatar isso também para os nossos ouvintes. Olha essa camisa aqui, ó, não foi muito barata, ó. Ela já não está ficando legal. A calça, outro dia, também eu já estou precisando trocar de roupa. Faz parte? Não tem jeito? Faz parte, faz parte. A gente recupera a roupa que não servia mais, mas o que a gente estava usando no dia a dia começa a ficar muito grande. Esses dias... Algumas dá para recuperar na costureira, dá para dar uma polida. Agora tem outras que não tem jeito. Você tem que colocar lá no armário, no guarda-roupa e comprar novas. E a gente fala, Roberto, a gente costuma falar que as mulheres que são vaidosas, né? A questão de autoestima, que lógico, as mulheres realmente se cuidam muito mais do que o homem. Mas nós, homens, quando a gente começa a emagrecer, começa a mudar a forma de se vestir, começa a levantar com disposição, é outra vida, né? Então a sensação de bem-estar que traz no dia a dia é sensacional. E ali eu não vou nem falar de produtividade, né? De performance no trabalho, para decisões, para pensamento. Hoje, um dos empresários que eu fiz a reavaliação hoje pela manhã, ele, né, esse que emagreceu 5 quilos, teve alguns deslizes, mas realmente o resultado foi sensacional mesmo assim. Ele falou, Delcio, o nível de cortisol, o nível de ansiedade, a vontade de comer doce, que ele tinha bastante vontade de comer doce, o estresse do dia a dia está muito tranquilo. Eu sou outra pessoa, né? Que nesses dias eu comentei de uma cliente que é advogada, que alterou muito o humor dela. Então, isso é reprogramação metabólica. Vai muito além do emagrecimento. Então, traz mais benefícios sim, né? Então, é qualidade de vida como um todo, né? Trabalhar o ser humano de forma integral. Olha, muitas mensagens chegando aqui, a gente acabou não lendo as mensagens. Joyce, muito obrigado. Luiz também, muitas perguntas relacionadas ao método. Nós vamos passar o contato do Delcio Broliato para que depois vocês possam diretamente... É no Instagram, você tá no Instagram, ali é o caminho mais curto para as pessoas te encontrarem, é isso? Eu acredito que sim. Tanto no YouTube como no Instagram, nós temos conteúdos gratuitos ali. Então, se colocar Delcio Broliato, ou melhor, Brogliato, que é a forma que se pronuncia e escreve diferente um pouquinho, com 2 T's, já vai aparecer. Então, tem bastante conteúdo, nós temos depoimentos, nós temos algumas imagens, eu uso pouca imagem dos clientes, lógico, todos com autorizações, né? Tem depoimentos com autorizações, mas para as pessoas talvez se identificarem e entender um pouquinho mais. E qualquer dúvida pode mandar lá no direct, pode mandar mensagem, o meu telefone também, se precisarem, pode mandar no privado, que eu vou atender todos com o maior carinho para realmente ver como que eu posso ajudar e se é o momento realmente de fazer essas mudanças. E não é só, você citava agora há pouco, a Adriana está dizendo aqui sobre ela não precisa eliminar nenhum quilinho, mas ela dorme mal, ela tem ansiedade. Então quer dizer, de repente a pessoa está lá, não, meu peso está ideal, faço alguns exercícios e tal, mas eu preciso dormir melhor, eu estou ansiosa. Essa reprogramação metabólica ajuda muito nessa questão também. Ajuda. Ontem, no período da tarde, uma cliente do Rio de Janeiro entrou em contato, com indicação de outra cliente também, Roberto, só para ela ter uma ideia, ela é magra, não precisa emagrecer, já foi nos melhores gastro a nível de Brasil, tem processo inflamatório, o processo digestório está bem comprometido e precisa fazer alguma mudança e os próprios médicos falaram que é a partir da alimentação e do exercício, mas ela não consegue. Então, já teve indicação de outra cliente que estava com o mesmo quadro clínico, veio para a reprogramação e conseguiu desinflamar o sistema. Ou seja, reprogramou o metabolismo. Então, nem sempre é para emagrecimento, é para qualidade de vida. Pessoas que estão fazendo musculação, querem definição, querem resultado, querem melhorar a performance, pode vir para a reprogramação? Pode também. Mas o que chama mais atenção realmente é o processo de emagrecimento, é a mudança, é você olhar uma pessoa 30 dias depois, está lá com 10, 15 quilos a menos, né? E a pessoa está mais jovem, está rejuvenescida, não está com aquele ar de doente. Então, é o que chama mais atenção. Mas qualquer pessoa pode vir, pode ser cliente da reprogramação. Por isso que passa por uma anamnese, por uma avaliação antes, para realmente determinar quais são as metas, os objetivos e como que ela está.
da parte clínica e todo o histórico de doenças, medicamentos que ela tem utilizado. O Renato Cordeiro de Cascavel, quem tem problemas cardíacos pode passar por essa reprogramação metabólica? Pode sim. Eu só preciso, quando tem algumas limitações, da autorização do médico. Mas se é uma hipertensão, uma arritmia, se estiver medicado, se estiver tudo controlado, a gente consegue fazer. Porque o exercício que vai fazer, Renato, é de leve a moderado, então não tem contraindicação. Eu só preciso, em alguns casos, realmente da liberação do médico, do profissional que está acompanhando. E é bom a gente lembrar também do exercício físico, não é? A ingestão de água, tem uma quantidade de água. Aliás, eu quero confessar aqui, eu ainda não consegui atingir lá os 4 litros por dia. Isso pode, de alguma forma, comprometer esse tratamento que eu estou fazendo ou não? Pode quando o intestino já vem, o intestino um pouquinho complicado com relação ao intestino preso, né? Um pouquinho mais ressecado, daí sim. E 4 litros a gente coloca 35 ml por cada quilo de peso corporal. Então, se for fazer o cálculo para você, não seria 4 litros, é um pouco menos. Mas por que nós colocamos um pouco mais de ingesta de água durante o tratamento? Pelo menos. Porque nós temos bastante alimento com fibras. Então, é para fazer realmente o intestino funcionar de forma 100%. Porque a melhor parte da absorção de nutrientes está no intestino. 90%. Hoje já é considerado como se fosse um segundo cérebro. Então, a nossa preocupação é com o hormônio cortisol, equilibrar ele, regular ele e melhorar a absorção do intestino. A base da reprogramação, todo o sucesso dela está nesses 2 órgãos. Portanto, no meu caso aqui, eu aproveito para relatar, falta alcançar esse índice aí dos 4 litros, ou essa quantidade. E em relação à caminhada também, no meu caso, eu caminho 1 hora por dia, né, em média 1 hora por dia. Eu vou ter que aumentar esse percurso ou não? Não necessariamente, Roberto. Conforme você melhora os resultados e melhora o teu nível de condicionamento, normalmente, em alguns casos, até diminui o tempo. Em menos tempo, você tem muito mais resultado, porque você aumenta a quantidade de transporte de oxigênio em menos tempo, ou seja, o resultado é muito maior. Ou seja, quanto mais condicionado você tiver, menos tempo você gasta no exercício e o resultado realmente é maior. Delcio, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela participação. Até a próxima quinta-feira. Feliz Páscoa para você e sua família. Para todos nós, para vocês, para todos os colegas e profissionais da CBN, para todos os ouvintes. E mais uma vez, sucesso e parabéns pelo seu dia e parabéns pela sua profissão linda aí que você tem feito uma comunicação com maestria. Muito obrigado, Delcio Broliato, educador físico e fisiologista, colunista aqui da CBN, está conosco todas as quintas-feiras